Glória a Deus. Ponto número 1 da nossa lição de número 10, onde estamos estudando o capítulo 4 de Efésios, cujo assunto da lição é a unidade da fé e da igreja. Então olha só, a unidade da fé e da igreja, que é o que nós vamos estudar. Aí eu quero falar aqui o ponto número 1 da nossa lição. Esse ponto que eu digo para você preparar a igreja, os seus alunos, que é o assunto que nós vamos estudar. Primeiro, vamos estudar requisitos da unidade. Depois nós vamos estudar provas da unidade. E depois vamos estudar os dons produzem unidade. Amém? Que maravilha! E você vai sempre dizer para os seus alunos que é importante nós estudarmos esses assuntos, porque eles vão fortalecer a igreja como corpo de Cristo. Bom, então é importante você alertar isso. Aí você vai dizer que no ponto número 1, que é os requisitos da unidade, nós temos 3 subpontos importantes também, que é: a unidade requer humildade, a unidade requer mansidão e a unidade requer longanimidade. 3 degraus para que a igreja possa estar unida. Isso aqui é muito maravilhoso. E olha, veja só, a gente não vai entrar aqui num assunto doutrinário, nós vamos entrar aqui num assunto de ensinamento de Paulo para os crentes da igreja de Éfeso. A parte doutrinária que eu falo é aquela onde haverá correções. Até aqui é só doutrinas de ensinamento, não é doutrinas de repreensão, como lá em Tessalonicenses, por exemplo, quando Paulo bate forte sobre aqueles irmãos que não querem trabalhar. Paulo disse: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Isso aí é uma doutrina de correção, como ele escreveu também para Timóteo, dizendo: aqueles que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que os demais temam. Isso aí é doutrina de repreensão, de correção. Aqui é doutrina de ensinamento para fortalecimento da unidade da fé e da igreja. A igreja agora, ela saiu daquele conflito judaizante, ela saiu daquele conflito doutrinário que estava lá atrás, agora ela está se fortalecendo. Os crentes aqui, eles já se converteram e agora eles estão aprendendo a se comportar. Olha que maravilha! Quantos crentes na nossa igreja precisa aprender a se comportar? Quantas? Né? Não vamos nem citar o nome deles aqui. Mas olha aqui o ponto número 1 da lição, requisitos da unidade. Primeiro, nós vamos ver que o primeiro requisito da unidade da igreja é a humildade. O que a humildade tem a ver com a unidade da igreja? Se nós formos puxar o original do grego sobre a palavra humildade, ela vai nos ensinar que humildade, no termo grego, quer dizer pobreza de espírito. Foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os humildes. Não foi assim? Porque os pobres de espírito eram considerados humildes. O que é um pobre de espírito? É uma pessoa que abre mão dos seus comportamentos, dos seus interesses, para priorizar o interesse dos outros. Isso aí é um exemplo de humildade. Mas aqui na lição, Paulo está ensinando, representando o texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro. Olha só, um exemplo de humildade. Então, é quando Paulo usa o verbo rogo-vos, tá? E trata-se de uma expressão humilde, de solicitar ou pedir algo. Quando você pede um copo de água para alguém, o que você diz? Você pode trazer um copo de água para mim, por favor? Não é assim? Quando você pede para alguém fazer alguma coisa, você não pede por favor. Quando você quer passar, você não pede licença. Quando você é atendido, você não diz obrigado. Então são comportamentos que nós temos que revela quem nós somos.
E quantas pessoas passam perto de você? Vamos falar, quando falamos aqui de Paulo escrevendo as cartas, eu gosto de me dirigir aos crentes, porque a carta é escrita para crentes. Quantas pessoas passam num banco onde você está sentado e não dá a paz do Senhor para você? Por que será? Porque se acha superior financeiramente, socialmente, no seu status se considera superior, ou até dentro da igreja, porque é um líder e lhe trata com indiferença? Olha o que Paulo está ensinando aqui. Olha a sua responsabilidade como professor ensinar isso para a igreja. Então é quando Paulo usa o verbo rogo-vos, tratando de uma expressão humilde, de solicitar ou pedir algo. Isto revela uma mudança de comportamento, que se chama o quê? Educação. E o que a gente mais vê às vezes na igreja são pessoas que às vezes não respeitam os irmãos, porque vai cantar um hino, porque vai pregar. Fique de pé, porque você vem para cá para adorar. Se não quiser adorar, fique na sua casa. Isso aí não é uma forma humilde, e isso não vai trazer unidade para a igreja de maneira nenhuma. Olha só, existem diversos fatores. Nós estamos falando apenas de um. Então eu coloco aqui uma observação. Se queremos ter uma igreja unida, você quer ter uma igreja unida? Então a humildade, o respeito, a educação entre os irmãos é fundamental. Parece que hoje as pessoas não querem mais nem dar a paz do Senhor. E principalmente agora com a pandemia, parece que é só soquinho. Não, meu irmão. Se não quer pegar, estende a mão da paz do Senhor Jesus e receba a paz de volta. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é só um ponto que nós estamos falando, tá bom? Segundo requisito da unidade é que a unidade ela requer mansidão. Olha, que maravilha! Trata-se de um comportamento diferente entre o comportamento de outras pessoas. É quando você tem um comportamento diferente de outras pessoas. Além de ser um dos frutos do Espírito Santo, isso é característica de pessoa fácil de lidar, que não é exigente. Quantas vezes você vai falar com um irmão, ele fica exigindo as coisas, ele reclama do pão da ceia, ele reclama do vinho, ele reclama do som, ele reclama do louvor, ele reclama do pregador, ele reclama do pastor, ele reclama do porteiro, ele reclama não sei do que, ele reclama não sei do que. Exigente com as coisas. Essa pessoa não tem mansidão. Essa pessoa vive em conflito. E isso vai ferir a unidade da igreja. Olha só, preste atenção na responsabilidade que nós temos de ensinar isso para a igreja. Aí eu ponho uma observação aqui. A igreja como corpo, ela precisa entender. Olha, nós vamos fazer a igreja entender nesse domingo. Então a igreja como corpo precisa entender que temos a necessidade de sentir. Nós temos a necessidade de sentir que cada membro precisa de outros membros. Por isso estar dividido é impossível. É um risco. Olha o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui é fundamental. É bom e é suave. E Deus ministra a bênção e a vida para sempre. Então, quando nós, crentes maduros, percebermos que a igreja está sendo atacada com comportamentos estranhos, esquisitos, nós precisamos combater. Principalmente porque nós somos educadores cristãos. Nós somos responsáveis pela educação da igreja. Então, quando você vê um irmão tendo um comportamento diferente, nós já estudamos nas lições anteriores. Nós já estudamos. Quando nós vamos chamar um irmão à atenção, vamos chamar com cautela, com cuidado, e vamos ajudar ele a mudar o comportamento. Vamos ajudar ele a mudar, porque nós somos os educadores, amém? Nós somos ponto de referência para muitos crentes na igreja. Então a igreja como corpo, ela precisa entender isso, e a responsabilidade é nossa. E o terceiro tópico
que nós vamos estudar sobre o requisito da unidade é que a unidade ela requer o quê? Longanimidade. O que é a longanimidade? O que é que nós aprendemos aqui? É uma qualidade de quem é bondoso, generoso, qualidade de pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outro. Pessoa que tem paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Já aconteceu isso com você? De alguém falar tudo o que quer falar. E ainda tem pessoas que dizem assim: eu falo porque eu não vou ficar com um sapo engasgado na minha garganta. Aí eles vêm e descasca. Aí você, amém, glórias a Deus, eu vou entregar isso na mão de Deus. Aí vem aquele irmão aqui no teu ouvido direito e diz assim: irmão, irmã, onde é que você estava? Porque se essa pessoa fala isso para mim, não, eu ia partir para cima, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Olha só, sinal de alerta, vamos identificar pessoas que precisam mudar. Então olha só, se você tem esse tipo de comportamento de longanimidade, você faz parte de uma organização que está trazendo unidade para a sua igreja. Então eu coloco aqui uma outra observação. Veja que o fruto do Espírito está sempre presente no meio da igreja. E como fruto deve ser tratado com muito zelo, assim como tratamos das plantas frutíferas, que brotam sementes que crescem como bons resultados. Olha, essa lição ela é saborosa, meu irmão. Mergulhe nesses ensinamentos que vai servir para você mesmo. Olha, quando eu começo a estudar cada vez mais a lição aqui com vocês, eu cresço mais, eu me fortaleço mais, eu me aproximo mais de Deus, porque eu estou alimentando a minha alma. E isso aqui eu digo, isso aqui é para mim. Eu preciso mudar meu pensamento, mudar minha atitude, mudar os meus desejos. Eu tenho que mudar, porque a cada dia eu tenho que buscar a maturidade, até que um dia eu vou chegar a ser um varão perfeito. Oh, maravilha! Nós podemos sentir a presença de Deus. E eu sei que domingo, quando você estiver ministrando essa aula, você também vai ser impactado. E se permita ser usado por Deus quando for ministrar essa palavra. Amém? Então aqui está o ponto número 1 que nós estudamos aqui sobre os requisitos da unidade. Estudamos aqui os versículos do capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4. Então nós podemos destrinchar. Então eu peço para você, assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Anote, pegue uma agenda e anote aí os tópicos que nós estamos falando e as coisas mais importantes para que você possa introduzir no seu estudo. E eu tenho certeza absoluta que cada dia mais nós vamos crescer e melhorar. Amém? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Você tem liberdade para colocar aí no grupo as suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente possa, enquanto é tempo, buscar resposta, tá? Para as perguntas que podem ser colocadas diante de nós. Então eu desejo a você um momento muito especial para que você possa aprender cada vez mais essa lição, porque daqui para frente essas lições elas serão doces, porque as lições anteriores que nós estudamos elas eram amargas, né? Porque Paulo bateu forte lá com pessoas que estavam pelejando contra o evangelho que ele estava pregando. Aqui não, aqui é o que Paulo mais gostava de fazer, ensinar. E nós também, o que mais gostamos de fazer é ensinar. Então, Deus abençoe cada educador cristão que está aqui neste grupo conosco. E vamos para frente, porque atrás vem gente com inveja da gente e a gente vai crescer em nome de Jesus. Se você conhece algum professor que quer fazer parte dessa nossa comunidade, desse nosso grupo, convide ele, diga para ele que nós estamos aqui à disposição para compartilhar a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.